Gloria al Señor Jesucristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amén. Buenas noches, iglesia. Boa noite, igreja. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Yo creo que todo lo que pueda pasar al ser humano, E eu creio que tudo o que possa acontecer ao ser humano, ya Dios lo sabe. Deus já sabe. Si Dios recogió a algún hermano, Se Deus recolheu a algum irmão, solo tenemos que aceptar que fue la voluntad de Dios. só temos que aceitar que foi a vontade de Deus. Y no podemos cambiar E não podemos mudar los planes de Dios. os planos de Deus. Solamente nos alegra Somente nos alegra saber que era un cristiano. saber que era um cristão. Y todo cristiano en esta tierra E todo cristão nesta terra tiene garantía. tem garantia. Garantía de vida eterna. Garantia de vida eterna. Eso no te lo da la iglesia. Isso não é a igreja que dá. Eso no te lo da el pastor. Isso não é o pastor que te dá. Eso te lo da Dios. Isso é Deus que te dá. Servir a Dios Servir a Deus hay garantía. é garantia. Así que si hay alguien esta noche que no conoce al Señor, Assim que se tem alguém aqui essa noite que não conhece o Senhor, que no sirve o no está sirviendo a Dios, que não serve ou não está servindo a Deus, usted puede tomar la decisión você pode tomar uma decisão y adquirir esa garantía. e adquirir essa garantia. Garantía de vida eterna. Garantia de vida eterna. Quiero saludarlos a todos en el nombre de Jesucristo. Quero saudar a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Saludar también a los ministros presentes. Saudar também os ministros presentes. A nuestro amado hermano Alberí. Ao nosso amado irmão Alberi. Es bueno estar con los buenos, É bom estar com ele, con los buenos. com os bons. É muito bom estar com os bons. Alberí bueno. Alberi bueno. Dios bendiga también aquí Deus abençoe também aqui el ministro o pastor Nelson Paiva. Nelson Paiva. Estaba escuchando la historia del pastor Nelson Paiva. Eu estava ouvindo a história do pastor Nelson Paiva. Y cuando él estaba predicando, E quando ele estava pregando, yo estaba naciendo. eu estava nascendo. O sea que tiene una gran ventaja. Sabe que tem uma grande distância. Hay que reverenciar hombres así. Quero reverenciar um homem assim. Hombres que trabajaron, Homens que trabalharam, que se desgastaron que se desgastaram, para que usted y yo estemos aquí en esta para noche. que eu e você hoje estivéssemos aqui. Mira, hermano, Olha, irmão, no hay un futuro, não há um futuro, no hay un presente, não há um presente, si no hubo un pasado. se não houvesse um passado. En el pasado, No passado, alguien trabajó, alguém trabalhou, alguien llevó la palabra, alguém levou a palavra, alguien predicó, alguém pregou, alguien se metió en las calles, alguém saiu pelas ruas, allí en el campo, foi alguém ao campo, en la selva, na selva, llevando el mensaje, levando a mensagem, llevando la palabra, levando a palavra, pensando del futuro. pensando no futuro. Y usted y yo, E você e eu, nuestros padres, nossos pais, escucharon esto, ouviram isso, aceptamos esto, aceitaram isso, es la razón e a razão por la cual estamos hoy aquí. pela qual nós estamos aqui hoje, Hombres como estos homens como esse, trabajaron en el pasado. trabalharam no passado. Agora nós temos o presente. Dios bendiga a nuestro hermano Nelson Paiva. Deus abençoe o nosso irmão Nelson Pai. Me dijeron también que tiene 80 y tantos. Creio que tem 80 e tantos. 80. A 80. Y yo dije, bueno, yo quisiera llegar a 80 también. E eu queria te dizer 80 também. Y Dios bendiga a nuestro hermano aquí, Clever. Que Deus também abençoe nosso irmão Kleber. Yo creo que Clever es venezolano. Eu creio que Kleber é venezuelano. O tiene una raíz venezolana. Ou tem uma raiz venezuelana. É, Sí, porque él es muy fogoso. sim, porque ele é muito fervoroso.
Sí, ese es el estilo venezolano. Sim, esse é o estilo venezuelano. Mira, hermano, a nosotros no nos gusta una gente muy tiesa. Veja, irmão, nós não gostamos de pessoas muito quietas. Una gente muy así, ¿no? Uma pessoa muito assim. No, la gente tiene que estar activa. Não, a pessoa tem que estar ativa. No meio do fogo. El profeta O dice profeta disse que no seamos unos postes. que não sejamos um poste. ¿Saben los postes de corriente eléctrica? Sabe os postes de corrente elétrica? Ellos están allí, Eles estão ali le ponen las guayas e colocam os fios y le meten 2000 voltios, e colocam 2.000 volts, 3000 voltios 3.000 volts y se quedan ahí. e eles ficam ali. Y pasa corriente, y pasa corriente. E passa corrente, passa corrente, Y viene el Espíritu Santo e y vem o habla. Espírito Santo e fala, Y el Espíritu Santo se mueve. e o Espírito Santo se move Y ellos allí. e ele continua ali. Un poste. Um poste. Un poste. Yo no quiero ser un poste. Eu não quero ser um poste. ¿Usted quiere ser un poste? Você quer ser um poste? Dios nos ayude. Que Deus nos ajude. Queremos entrar Queremos entrar en el calor del Espíritu. no calor do Espírito. Y bueno, saludos a todos, hermanos. E bom saudação a todos. João Batista Pastor João Batista y el cariñoso e o carinhoso hermano Wesley. irmão Wesley. Que Dios bendiga. Yo mandé ayer una foto. E ontem Yo mandé ayer una fotografía eu enviei uma foto del pastor ao pastor Nelson, y el pastor do pastor Wesley, Wesley a mi esposa. para minha esposa. Y ella estuvo observando la fotografía E ela esteve observando a fotografia y dijo: estos hombres e disse: estes homens, se ven simpáticos. você vê que são muito simpáticos. Yo digo: sí lo son. Eu digo verdadeiramente que são. Buenos hombres. São bons homens. Y doy gracias al Señor, E eu dou graças ao Senhor, bueno, por la invitación que nos extendieron al encuentro de jóvenes. foi pelo convite que nos fizeram a esse encontro de jovens. El pastor Alberí lo conocí el año pasado O pastor Alberi eu o conheci o ano passado en la convención de Boavista por um encontro que houve em Boa Vista y tuvimos un compañerismo. e tivemos um companheirismo Pareciera que como que él me conociera desde hace muchos años. e parecia que ele me conhecia já há muitos anos. Y yo lo vi y dije: también lo conozco desde hace muchos años. E eu também o conheço há muitos anos, Antes de la fundación de la antes da fundação do mundo. Es que el cristiano, el Hijo de Dios, É que o cristão, o Filho de Deus, tiene un solo Padre, tem somente um Pai, tiene un solo Dios, tem um só Deus, una sola fe, uma só fé un solo Espíritu. e um só Espírito. Hay afinidad Aí há afinidade entre usted entre você y yo. e eu, Yo y usted. eu e você, Un mismo Dios. Un mismo Dios. o mesmo Deus Tenemos. que nós temos. Y bueno, entonces en esta noche me ha tocado la responsabilidad. Então hoje me tocou essa parte, essa responsabilidade. Y bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Luis Aquiles. Bom, então eu quero me apresentar. Meu nome é Luiz Aquiles, Vengo de Venezuela, venho da Venezuela, en el suroeste de Venezuela. ao sudoeste da Venezuela. Y pues la iglesia le envía muchos saludos E a igreja envia muitas saudações a todos ustedes. a todos vocês. Que Dios bendiga a cada uno de Que ustedes. Deus abençoe cada um de Y vocês. Dios pueda darnos a nosotros en esta noche Que Deus possa nos dar nesta noite, según nuestra necesidad. segundo as nossas necessidades. Yo quiero tomar la Biblia en Segunda de Reyes, Eu quero abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, no capítulo 4, versículo 8. no versículo 8. Segunda de Reyes 2 Reis 4:8. 4, 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, e o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus.
façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo o desvelo. Agora, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Disse ela: tudo vai bem. Então ela abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Amém. Amém. Oremos. Senhor, En esta noche nesta noite, te damos gracias te damos graça, en el nombre de Jesucristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, por darnos la oportunidad dando a oportunidade de venir a tu casa. de vir à tua casa. Mejor es un día Melhor é um dia en tu casa na tua casa que 1000 fuera de ella. do que 1000 fora dela. Gracias, mi Dios, Graças, meu Deus, por la lectura de tu palabra. pela abertura da tua palavra. Unge tu palabra. Unge tua palavra, Que tu Espíritu Santo que o teu Espírito Santo sea el predicador de esta noche. seja o pregador desta noite. Que el Espíritu Santo Que o Espírito Santo tome la palabra, tome a palavra, tome el mensaje, tome a mensagem, tome mi ser tome o meu ser y traiga el mensaje e traga a mensagem para el beneficio para o benefício de tu pueblo en esta noche. do teu povo nesta noite. Mira la condición de las vidas. Olhe as condições destas vidas. Mira la condición de los jóvenes. Veja as condições dos Mira jovens. la condición de los hogares. Olhe a condição dos lares. Tú lo conoces, Señor. Tu conheces, Senhor. Tú sabes en qué condición están. Tu sabe em que condição eles estão. Ayúdanos, por favor. Ajuda-nos, por favor. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Puede sentarse. Podem se assentar. Gloria al Señor. Senhor, sem fio, João Paulo. Não tem? Gloria a Jesús. Entonces, estamos viendo esta escena aquí. Estamos vendo esta cena aqui. Una escena que en una familia en aflicción. Uma cena de uma família que estava em aflição. Una familia que fue bendecida por Dios. Uma família que foi abençoada por Deus. Y de pronto E prontamente la aflicción entró en la familia. a aflição entrou na família. Encontramos entonces, E encontramos então, dándonos cuenta de lo que acabamos de leer, hermanos, dando-nos conta do que acabamos de ler, irmãos, que si podemos hallar que se podemos lá conseguir conseguir
la forma a forma como ellos como eles resolvieron su problema. resolveram o seu problema. Entonces podemos tomar eso Então nós podemos tomar isso como un ejemplo como um exemplo, para saber nosotros hoy para que hoje nós possamos saber cómo resolver también nuestros problemas. como resolver também os nossos problemas. Porque en la Biblia Porque na Bíblia nos da la solución al problema. nos dá a solução do problema. La Biblia nos da las pautas A Bíblia nos dá as pautas para resolver nuestros para problemas. resolver os nossos problemas, Para resolver nuestros problemas en el hogar, para resolver nossos problemas no lar, nuestro problema familiar, nosso problema familiar, nuestro problema personal. nosso problema individual, pessoal. La Biblia tiene la solución. A Bíblia tem a solução. Ella tiene la respuesta. Ela tem a resposta. Y encontramos entonces en esta escena E encontramos então nesta cena que Eliseo, que Eliseu, el varón de Dios, o homem de Deus, este hombre en su andanza, em sua caminhada, él tenía que pasar por un país ele tinha que passar por um país llamado Sunem. chamado Sunem. Y en Sunem E em Sunem había una mujer havia uma mulher muy importante. muito importante. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, E cada vez que Eliseu passava por ali, ella observaba ela observava a Eliseo. a Eliseu. Ella prestaba atención cómo él hablaba, cómo él andaba. Ela prestava atenção de como ele falava, de como ele andava. Y Eliseo pasaba siempre por allí a orar, E Eliseu sempre passava por ali quando ia orar iba a la montaña. e ia para a montanha. Y ella estaba allí observando. E ela estava ali observando ele. Un día, Um dia, ella insistentemente ela insistentemente lo invitó a comer. convidou ele para comer. Ella insistía Ela insistia para que él pasara para que ele passasse y podía cenar, comer con él. e pudesse cear, comer ali com eles. Y Eliseo aceptó aquello E Eliseu aceitou aquilo y llegó allí, e chegou ali, comió con ellos, comeu com eles, con ella y su esposo, com ela e o seu esposo, y luego se fue. e logo se foi. Y después de esa conversa, E depois dessa conversa, dice la Biblia diz a Bíblia que esta mujer que esta mulher habló y dijo falou que verdaderamente, que verdadeiramente me doy cuenta, dice ella, me dou conta, disse ela, que este varón que este homem es un varón santo é de Dios. homem santo de Deus. Un varón santo de Dios. Homem santo de Deus. Ella se dio cuenta Ela se deu conta del carácter de Eliseo, do caráter de Eliseu, de la conducta de Eliseo, da conduta de Eliseu, de la forma de él actuar. da forma dele atuar. Eso la impactó a ella. Isso a impactou. Ella vio algo diferente Ela viu algo diferente en ese varón de Dios. neste homem de Deus. Su forma de A hablar sua forma de falar era diferente. era diferente. Su forma de A conducirse sua forma de se conduzir era era diferente. diferente. Porque yo creo una cosa. Porque eu creio uma coisa: Un cristiano verdadero, cristão verdadeiro, él es diferente. ele é diferente. No porque usted quiera ser diferente. Não porque você queira ser diferente. Hay algo que te hace diferente. Há algo que te faz ser diferente. Porque si fuera por ti, Porque se fosse por você mesmo, si fuera por se nosotros, fosse por nós, quizás no estuviéramos aquí. quem sabe nós não estaríamos aqui. Pero estamos aquí Mas estamos aqui porque hay algo dentro de nosotros porque tem algo dentro de nós, que Dios sembró en que nosotros. Deus plantou isso em nós. Y eso marca la E diferencia. isso é o que marca a diferença. Nos damos cuenta entonces Nos damos conta então que el profeta de Dios dice que o profeta de Deus diz qué clase de andanza que classe de caminhar tenía Eliseo Eliseu tinha, que sorprendió a esta mujer. que surpreendeu a esta mulher. La conducta A conduta de Eliseo de Eliseu, cuando él pasaba por ahí por Sunem quando ele passava ali por Sunem, impactó a aquella familia. impactou aquela família. Y ella llegó a decir E ela chegou a dizer que este era un varón de Dios
que este era um homem de Deus, un varón santo. homem santo. Eliseo, Eliseu, su conducta, sua conduta, su forma, a sua forma, no fue él que la fabricó. não foi ele quem fabricou. Usted no puede fabricar o personificar nada. Você não pode fabricar ou personificar nada. Hermano, usted tiene que ser Irmão, você tem que ser lo que usted es. o que você é. Nosotros encontramos hoy Nós encontramos hoje mucha personificación muita personificação en el cristianismo. no cristianismo. Y resulta que una mujer E resulta que uma mulher está viendo a otra está olhando para outra para copiar ese modelo. para copiar este modelo. O un hombre, un joven, Ou um homem, um jovem, está viendo a otro está olhando para outro para copiar ese modelo. para copiar este modelo. Mi hermano, mi E hermana, meu irmão e minha irmã, tu modelo o teu modelo es Cristo Jesús. é Cristo Jesus. No es un hombre, Não é um homem, no es una mujer. não é uma mulher. Aquí en Brasil, Aqui no Brasil, este jugador famoso, esses jogadores famosos, Neymar, Neymar, entonces quieren copiar el estilo de Neymar então querem copiar o estilo de Neymar, o el estilo de algún cantante ou o estilo de algum cantor, o el estilo de algún artista. ou o estilo de algum artista. Y nosotros encontramos hoy en día E nós encontramos hoje em dia que hay creyentes que existem crentes que en la iglesia tienen una forma que na igreja ele tem uma forma y en la casa tienen otra e forma. em casa ele tem outra forma. Ellos muestran una cara aquí Ele mostra uma cara aqui, um y rosto otra, y aqui otra cara allá. e outra lá. Eso se llama hipocresía. Isso se chama hipocrisia. Eso no puede suceder con un cristiano. Isso não pode acontecer com um cristão. Si usted se porta de esa Se manera, você se comporta desta maneira, dígale a Dios diga a Deus, que cambie su vida. peça a Deus que mude a sua vida. Y Dios tiene poder para hacerlo. Deus tem poder para fazer Él isso. tiene cómo resolver tu Ele problema. tem como resolver o teu problema. Aleluya. Aleluia. Gloria al nombre de Jesucristo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Glória ao nome de Jesus. ¿Qué lección es esta para nosotros? Que lição é esta para nós? Nuestro caminar. O nosso caminhar. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Como deve ser a nossa conduta? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? Como deve ser o nosso caminhar? Joven. Joven. Jovens, La Biblia dice a Bíblia diz, en 1 Timoteo 4, em 1 Timóteo 4, ninguno tenga en poco tu juventud, nenhum tenha em pouco a tua juventude, mas sé ejemplo de los creyentes mas seja exemplo aos crentes, en conducta. em conduta. Tu conducta, muchacha, muchacho, A tua conduta, moça, rapaz, dice mucho, que habla mucho. fala muito. Tu forma de andar A tua forma de andar dice muchas cosas de ti. diz muitas coisas sobre você. Yo creo, Eu creio. la Biblia dice, A Bíblia diz, sé ejemplo en todo, seja exemplo em tudo, en palabra, em palavra, en conducta, em conduta, en amor, em amor, en fe, em fé, y dice que espíritu. e diz em espírito. Un espíritu diferente. Um espírito diferente. Dice espíritu con E minúscula, Porque é um espírito com M minúsculo. porque no se trata del Espíritu Santo, Porque não se trata do Espírito Santo. sino la clase de espíritu que tú tienes. Senão se trata da classe de espírito que você tem. El profeta de Dios siempre O decía profeta de Deus sempre dizia que nosotros por fuera que nós, por fora, reflejamos lo que está por dentro. refletimos aquilo que está por dentro. Mira, yo estaba leyendo acerca de esto Eu estava lendo sobre isto, y la Biblia e dice a Bíblia diz acerca de Caleb, sobre sobre Caleb. Caleb, ¿Sabe Caleb? assim, Caleb, Josué, Caleb. Josué e Caleb. Que en ellos Diz que neles había havia un espíritu um espírito diferente. diferente. Cuando Moisés comisionó a los príncipes Quando Moisés comissionou aos príncipes que fueran a inspeccionar la que tierra, fossem inspecionar a terra, 10 de ellos 10 deles vinieron diciendo, vieram dizendo: es imposible, é impossível, no podemos, não podemos, yo no puedo cambiar, eu não posso yo mudar, no puedo con ese gigante. eu não posso com esse gigante, Eu não puedo. eu não posso. Él dice, Caleb, Caleb, junto con Josué, junto com Josué, aquello hizo que se iraran, aquilo, hizo que se molestaran. isso que quis incomodá-lo, Eso.
Aquello lo incomodó, Aquilo incomodou a ele, viendo cómo ellos se expresaban. vendo como eles estavam se expressando. Y corrieron E correram y dijeron, e disseram: nosotros nós podemos conquistar conquistar esa tierra. essa terra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dijeron nosotros. Mas como nós vamos fazer? Os outros Dios disseram: dijo que nosotros podemos conquistarla. Deus disse que nós podemos conquistá-la. Dios dijo que podemos conquistarla. Deus disse que nós podemos conquistá-la. Y dice la E Biblia diz a Bíblia que el Señor dijo, que o Senhor disse: todos estos que vieron la tierra todos esses que vieram à terra, que viram a terra, morirán, morrerão, excepto exceto mi siervo Caleb, meu servo Caleb, porque en él porque nele había un espíritu diferente. havia espírito diferente. Aleluya. Aleluia. La conducta tuya A tua conduta tiene que ser tem que ser con un espíritu com diferente. espírito diferente. Tu forma de A hablar, tua forma de tu falar, forma de vestir, tua forma de vestir, tu forma de andar tua forma de andar tiene que ser tem que diferente. ser diferente. Debe ser diferente. Deve ser diferente. Aleluya. Aleluia. ¿Qué clase de conducta Que classe de conduta debe tener un cristiano? deve ter um cristão? Fíjese Eliseo. Olhem para Eliseu. Mira, Eliseo andaba caminando por Sunem Eliseu andava caminhando por Sunem y aquella mujer vio algo diferente en e él. aquela mulher viu algo diferente nele. ¿Puede tu amigo o vecino ver algo diferente Pode o teu amigo ou o teu vizinho ver algo diferente en usted? em você? Puede verlo, Ele pode ver isso? solo usted lo sabe. Só você sabe. Pero aquella mujer sunamita, Mas aquela mulher sunamita, ella no era judía, ela não era judia. ella era una gentil. Ela era uma Y gentia. ella estaba observando E ela estava observando que aquel que hombre aquele homem era diferente. era diferente. Aleluya. Aleluia. Y entonces E então, ella habla con su esposo ela fala com seu esposo. y le dice, Ele diz: ¿por qué no hacemos por que nós não fazemos un aposento um aposento para este varón de Dios? para este homem de Deus? Y le ponemos una E mesa vamos colocar uma mesa y una silla e uma cadeira y le ponemos una cama e colocamos uma cama para que cuando él venga, para que quando ele venha, él pueda descansar ele allí possa descansar ali y pueda estar tranquilo en este lugar. e possa ficar tranquilo neste lugar. Aleluya. Aleluia. Dese cuenta Você se dá conta que esto no lo hizo ella sola, que ela sozinha, esto no lo hizo ella sola, que ela não fez isso sozinha, sino que consultó con su marido, senão que ela consultou ao seu marido, porque ella sabía porque ela sabia que su marido que o seu marido tenía que dar la respuesta sí o no. tinha que dar a resposta sim ou não. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Quantos estão de acordo com isso? Yo creo Eu creio que si una mujer que se uma mulher tiene el Espíritu Santo tem o Espírito Santo y tiene un esposo e tem um esposo que tiene el Espíritu e Santo, tem o Espírito Santo, ella debe pedir la opinión de él. ela deve pedir a opinião dele, Ella debe consultarlo a él. ela deve consultar a ele. Y esta tsunamita E esta sunamita consultó a su marido. consultou o seu marido. ¿No será bueno que hagamos esto? Não seria bom se nós fizéssemos Y que isso hagamos esto otro. e fizemos esse outro? Y él dijo, E está bien, ele disse: está bem, es un hombre santo. é um homem santo. Él no va a venir para acá a molestar. Ele não vai vir para cá para incomodar. Él no va a venir para acá a hacer algo errado. Ele não vai vir para cá para fazer algo errado. Está bien. Está bem. ¿Por qué? Por quê? Por la conducta de Eliseo. Pela conduta de Eliseu. Por el carácter que ellos vieron en Eliseo. Pelo caráter que eles viram em Eliseu. Usted no va a meter en su casa Você não vai colocar na sua casa un lobo, um lobo, un perro. um cachorro. No. Não. Usted tiene que estudiar primero. Você tem que estudar primeiro. ¿Qué clase de persona es ella? Que classe de pessoa ela é. No importa que tenga un pelo largo. Não importa se tem um cabelo comprido. No importa si tiene una Não Biblia. importa se tem uma Bíblia. Ella puede tener un espíritu malo. Ela pode ter um espírito mau. No importa quién sea el Não hombre. importa quem seja o homem. Hay que hacerle una radiografía. Há que fazer uma radiografia. Hay que hacer una radiografía, Tem que se hermano. fazer uma radiografia, irmão. Aleluya. Aleluia. Hay mucha personificación en el cristianismo. Existe muita personificação no cristianismo. Usted ve mucha gente llorando en el altar. Ou seja, muitas pessoas orando no altar Y salen de allí y siguen siendo las mismas e personas. saem dali e seguem sendo as mesmas pessoas. Otros vienen al altar riéndose. Outros vêm ao altar rindo. Vienen al altar con esa actitud. Vêm ao altar com essa atitude. Cuando usted venga al altar, Quando você vier ao altar, venga con un corazón compungido. venha com
isso que não recebe nada. Aleluya. Aleluia. Gloria al nombre de Jesucristo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Y el esposo le dijo, está bien, mi amor. E o esposo disse, está bem, meu amor. Vamos a hacer esto para este varón de Dios. Vamos fazer isso para este varão de Deus. Él es un buen hombre, Ele é um bom homem, un hombre um santo, homem santo, un hombre um limpio. homem limpo. No anda corriendo con mujeres. Não anda correndo com mulheres. Él no anda buscando a la mujer aquí en Surén. Ele não anda buscando mulheres aqui em Sunem. No, 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 es un hombre santo. Não, ele é um homem santo. Es un buen É um hombre. bom homem. Aleluya. Aleluia. ¿Qué clase de testimonio tenía Eliseo? Que classe de testemunho tinha Eliseu? ¿Qué clase de vida debió haber vivido él? Que classe de vida ele deve ter vivido? Hermano, para que esta gente gentiles Para que essas pessoas gentis pudieran calificarlo de un hombre santo, pudessem ver nele um homem santo de un varón de Dios. e um homem de Deus. Hermano, mi hermana, Meu irmão, minha irmã, el Dios de Eliseo o Deus de Eliseu es el Dios nuestro en esta noche. é o nosso Deus nesta noite. El Dios que cambió a O Eliseo Deus que transformou Eliseu también te puede cambiar a ti, também también te puede pode cambiar a mí. transformar você e pode transformar a mim. Eliseo, Eliseu, él no dijo, Señor, yo quiero ser profeta. ele não disse, Senhor, eu quero ser profeta. Señor, yo quiero ser un cristiano. Senhor, eu quero ser um cristão. Yo no le dije a Dios que quería ser un cristiano, Ele não disse a Deus que queria ser um cristão, porque yo era un pandillero. porque eu era Un pandillero. você, Jefté. Un pandillero es un grupo de jóvenes Grupo de que jovens andaban peleando que andavam brigando con pistolas com pistolas y cuchillos. e com facas. Cuchillos. Sim. Ajá. Y andaban de esta manera. E eu andava dessa maneira. Hermano, y todo lo hacía escondido de mi papá y de mi mamá. E fazia isso tudo escondido do meu pai e da minha mãe. Yo no andaba diciendo yo quiero ser pastor. E eu não andava dizendo eu quero ser pastor. Usted tampoco andaba diciendo que quería ser pastor. Você tampouco andava dizendo que queria ser pastor. Usted quería ser lo más malo. Você queria ser o mais mal possível. Usted quería ser la más mala. Você queria ser a mais má. Usted no quería ser una cristiana ni un cristiano. Você não queria ser uma cristã e um cristão. Ni pensábamos en eso. Nem pensávamos nisso. Pero en la mente de Dios Mas na mente de Deus, estaba usted y estaba yo. você estava ali e eu também estava. En la mente de los pensamientos de Dios Na mente, nos pensamentos de Deus, estábamos nosotros. nós estávamos ali. Eliseo, Eliseu, ¿qué estaba haciendo él? o que ele estava fazendo? Él estaba en el campo, Ele estava no campo, arando, arando, trabajando. trabalhando. Eso es lo que estaba haciendo Era él. isso que ele estava fazendo. Él no estaba en la iglesia. Ele não estava na igreja. Él estaba por ahí pendiente de nada. Ele estava por aí desprendido de nada. Pero en la mente de Dios Mas na mente de Deus estaba Eliseo. estava Eliseu. En la mente de Dios Na mente de Deus estaba usted estava você. y estaba yo. E estava eu. Le voy a relatar un poco Eu vou relatar um pouco el llamado de Eliseo. do chamado de Eliseu. Cuando Jezabel Quando Jezabel amenazó de muerte a Elías, ameaçou de morte a Elias, al profeta Elías, ao profeta Elias, Elías huyó Elias fugiu para salvar su vida. para salvar a sua vida. Había decapitado 400 profetas de Baal. Havia decapitado 400 profetas de Baal. Y vino una mujer E veio uma mulher. y le dijo, Ele disse: mañana te corto a ti también la cabeza. amanhã eu vou cortar a sua cabeça também. E ele fugiu. Se fue Se foi. y se internó en una cueva. E foi para uma cova, uma caverna. Y se internó allí. E se internou ali. Allí Ali, lo halló Dios. ali ele encontrou Deus. Dios pasó Deus passou con el viento fuerte, com um vento forte, con el terremoto, com um terremoto. pero Dios no estaba allí, dice la Biblia. Mas Deus não estava ali, diz a Bíblia. Y de momento E no momento, vino un silbo apacible, veio um vento, um silbido. sereno, um vento sereno, un silbido apacible, bem apazível, tranquilo. tranquilo. Y Elías salió de la cueva E Elias saiu da caverna. y le dijo al Señor, E o Senhor lhe disse: ¿qué haces allí, Elías? o que você faz aí, Elias? Señor, Senhor, solo yo he quedado. somente eu que fiquei. Han matado a todos tus siervos Mataram todos os teus servos. y solo yo he quedado, E só Señor. eu que fiquei, Senhor. Y él le E dice, ele lhe y el disse: Señor le e o dice, Senhor lhe no es disse: así, no es así. não é assim, não é assim. Yo me he reservado a 7,000 Eu tenho reservado a que 7 no han mil doblado las rodillas a que Baal. não dobraram seus joelhos a Baal. Sal de allí, Elías. Sai daí, Elias. Sal de allí, Elías. Sai daí, Elias.
Tem muito trabalho para se fazer. Aleluya. Aleluia. Hermano, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Irmão, eu quero abrir um parênteses aqui. Aquí en este país Aqui neste país, hay mucho trabajo que hacer. tem muito trabalho para ser feito. Quizás habrá un Elías presente en esta noche Quem sabe tenha um Elias aqui presente nesta noite, que está flojo, que está frouxo, cobarde. que está parado. Y necesitamos E hombres necessitamos de homens que se paren para trabajar en el que Evangelio. se posicionem para trabalhar no Que vayan Evangelho, por esas selvas, que saiam por estas que selvas, vayan por esas que calles saiam por estas ruas, a convertir almas a Cristo para el converter Señor. almas a Cristo, Senhor. Y el Señor le dijo, E o Senhor lhe disse: ¿qué haces allí, O Elías? que você faz aí, Elias? Sal de allí. Sai daí. Y le dice, E ele disse: anda Anda y úngeme. e unge-me. Que es rey, creo que es. Para que sea rey en Siria. para que seja rei na Síria, Y a Jehú, e a Jeú para que sea rey en Israel. para que seja rei em Israel. Y anda y úngeme E anda e unge-me a Eliseo, a Eliseu, para que sea profeta en lugar tuyo. para que seja profeta em teu lugar. Dios Deus pensando pensando en Eliseo. em Eliseu. Y Eliseo, E Eliseu ni pendiente. nem sabia de nada. Él estaba ahí trabajando. Estava ali trabalhando. Usted ni pendiente. Você não estava pensando em nada. Yo ni pendiente. Eu estava desprendido de tudo. Pero allá en la eternidad, Mas lá na eternidade, en el libro de Dios, no livro de Deus, mi nombre estaba escrito meu ahí. nome estava escrito ali. Tu nombre estaba escrito Meu ahí. nome estava escrito ali. Aleluya. Aleluia. Y Dios cuando comienza a llamar, E Deus, quando começa a chamar, estos hombres, estes homens estas mujeres, Estas mujeres tienen que despertar, têm que despertar, tienen que salir, têm que sair, porque son hijos de Dios. porque são filhos de Deus. Allí estaba Eliseo. E ali estava Eliseu. Y Elías salió de allí. E Elias saiu dali. Y Elías no fue a ungir a aquel rey y aquel otro E rey. Elias não foi a ungir aquele rei e ao outro rei. Elías no se mezcló con asuntos políticos, Elias não se misturou com assuntos políticos, porque la política es del diablo. porque a política é do diabo. Elías solamente fue Elias somente foi en busca de Eliseo, em busca de Eliseu, el que iba a ser su sucesor. o que ia ser o seu sucessor. Aleluya. Aleluia. Y Elías fue E Elias foi y cargaba un manto. e carregava um manto. Y Elías pasó ese E manto Elias passou este manto sobre Eliseo. sobre Eliseu. Y cuando el manto es pasado sobre E Eliseo, quando o manto foi passado sobre Eliseu, hermano, aquello estremeció a aquel hombre campesino. irmão, aquilo estremeceu aquele homem do campo. ¿Qué química tenía ese manto? Que química tinha neste manto? ¿Qué unción tenía ese Que manto? unção havia neste manto? Aleluya. Aleluia. Hermano, Irmão, era Dios. era Deus. No era el manto. Não era o manto, Era Dios. era Deus. Aleluya. Aleluia. Él estaba trabajando. Ele estava trabalhando. Y dice la Biblia que tenía 12 yuntas de bueyes. Diz a Bíblia que vinha 12 juntas de boi. Y él tenía la última. E ele tinha a última. Y usted sabe, hermano, lo Você que sabe, significa irmão, eso. o que significa isso? Hermano, tenía que tener mucha audacia Então, tinha que ter muita audácia para que aquel surco, para que aquele sulco que era derechito, mi hermano, que havia sido aberto, meu irmão, que quedara derecho. que ficasse direto, reto a ele. Él tenía el control de la última yunta Ele tinha o controle da última junta. de bueyes. Depois, Era un hombre que sabía trabajar. era um homem que sabia trabalhar. Era un hombre que sabía cómo hacerlo. Era um homem que sabia como fazer. Y Dios necesita hombres y mujeres que se paren a trabajar por Dios para el evangelio. Deus necessita de homens e mulheres que se preparem para trabalhar. Dios lo necesita. Deus necessita Que usted vaya a su universidad, que você vá à sua a la universidade, escuela, à sua escola, allá con su amigo, con su compañero, com seu amigo, com seu companheiro, su compañero de clase. seu companheiro de Y usted aula, diga, Cristo e vive. você diga: Cristo vive, olha, Ele Cristo está vive. vivo hoy. Ele está vivo Él hoje. viene. Ele vem. Aleluya. Aleluia. Fíjense entonces. Olha então. Y este hombre E este homem sintió aquello. sentiu aquilo. Gloria a Dios. Glória a Deus. ¿Qué sintió usted O que você sentiu cuando Dios te llamó? quando Deus te chamou? ¿Qué tú sentiste cuando Dios te llamó? O que você sentiu quando Deus te chamou? Aleluya.
em uma oportunidade, había un judío havia um judeu llamado Saulo de Tarso, chamado Saulo de Tarso, un hombre orgulloso, um homem orgulhoso, y era un predicador, e era um pregador. un hombre, usted sabe, Um homem, você sabe que estos creyentes esses crentes no saben nada, não sabem nada. nosotros sí sabemos, Nós sim sabemos. nosotros tenemos los 7 truenos, Nós temos os 7 trovões. nosotros tenemos toda la revelación, Nós temos toda a revelação. estos no saben nada, E eles não sabem nada. hay que perseguirlo, Temos que persegui-los. hay que acabarlo, Tem que acabar com eles. el orgullo, O orgulho, la jactancia, a jactância. eso no es de Dios, Isso não é de Deus. el orgullo O orgulho tiene una raíz tem uma raiz y viene del infierno, e vem do inferno. no viene de Dios. Não vem de Deus. ¿Están de acuerdo con eso? Estão de acordo com isso? Hombres orgullosos Homens orgulhosos no se van. não se vão. El orgullo O orgulho viene de Satán. vem de Satanás. Satán, Satanás, antes de ser Satán, antes de ser Satanás, era Lucifer, era Lúcifer. muy bonito, Muito bonito, lleno de luz. cheio de luz. Y cuando él pasaba, E quando ele passava, las trompetas sonaban, as trompetas soavam, los tamboriles sonaban. os tamborins soavam. Y hay hombres hoy E aí homens hoje, que cuando ellos e pasan, quando eles passam, quieren que suenen trompetas, querem que soem as trompetas, que suenen los tambores. querem que soem os tambores. Ay, ahí viene el reverendo, Oh, aí vem o reverendo. ahí viene. Grande hombre. Oh, o grande homem. Ese orgullo Esse orgulho vino del diablo, veio do diabo. Lucifer. Lúcifer. Saulo era más o menos así. era mais ou menos assim. Dame carta Dá-me uma carta para ir a Damasco para ir a Damasco y acabar con todos esos creyentes. e acabar com todos esses crentes. Dame las cartas Me dê uma das cartas para ir a Indiana para ir a Indiara y acabar con esa e iglesia. acabar com essa igreja. Le toma, pues anda. Então toma, vai, anda. Y cuando iba, E quando ele estava indo, una luz apareció. uma luz apareceu. Saulo, 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 aleluya. aleluia, ¿Por qué me por persigues? que me persegues? ¿Por qué me persigues? Por que me persegues? ¿Quién eres, Señor? Quem eres, Senhor? Yo soy Jesús. Eu sou Jesus, ¿A quién tú a persigues? quem tu persegues. Dice el profeta, Diz o profeta su cara que o seu rosto cayó al suelo, caiu ao solo, al polvo de la tierra. ao pó da terra. Dios Deus lo hizo comer polvo de la tierra. fez com que ele comesse pó da terra. Señor, Senhor, Señor, ¿qué quieres que haga? Senhor, o que queres que eu faça? Levántate. Levanta-te, Dura cosa te dar coces contra el aguijón. dura coisa Te dar coces. te dará Te dar coces. recalcitar contra os agulhões. Levántate. Levanta-te, Entra a Damasco. entra a Damasco. Y ahí hay una calle que llaman derecha. E ali tem uma rua que se chama direita. Necesitamos, esa es la calle donde Dios tiene que meternos. Essa é a rua onde Deus tem que nos colocar. En la calle derecha. A rua direita. En Damasco Em Damasco había un letrero havia um letreiro que que decía dizia calle rua derecha. direita. Esa es la que necesitamos Essa é que nós necessitamos en esta noche. nesta noite. Iba ciego. Ele ia cego. ¿Dónde estaba el orgullo? Onde estava o orgulho? Pero ese hombre Mas este homem era una simiente de Dios. era uma semente de Deus. Cuando Dios habla a la simiente, Quando Deus fala a uma semente, no importa cuánto pecado ya lo zumbó en ti. não importa quanto pecado o diabo colocou em ti. Esa simiente despierta, revienta. Essa semente liberta, arrebenta. No importa a dónde te llevó el diablo. Não importa onde o diabo colocou. De allí Dios te levanta, mi hermano. Ali Deus te levanta, meu irmão.
se você é um cristão hoje, lleno de luchas, cheio de lutas, lleno de batallas. cheio de batalhas. No importa si tú caes. Não importa se você La cai. Biblia A dice Bíblia diz que tú tienes que condición. você tem Que condições, usted tiene condición você tem de condições volverse a levantar. de voltar a se levantar novamente. Y si el diablo te vuelve a E caer, se o diabo voltar a te tú derrubar, tienes capacidad. você tem capacidade. No importa lo que el diablo haga Não importa o que o diabo para faça, volverte a levantar otra vez. para você voltar a se levantar outra vez. Un religioso, Um religioso, un denominacional denominacional, cae cai y ahí se queda. e ali ele fica. Un hijo de Dios Um filho de Deus cae cai y se levanta otra e vez. se levanta outra vez. Aleluya. Aleluia! ¿Por qué? Por quê? Porque en ti hay condición. Porque em ti tem a condição. Tú tienes naturaleza Você tem natureza de guerrero, de guerreiro, de vencedor. de vencedor. ¿Tiene o no tiene? Tem ou não tem? En ti hay Em você há algo para vencer para vencer pecado, pecados, tentación, tentações, pornografía, pornografia, licor, bebidas, drogas. drogas. En ti hay condición, Em você há condições. en ti hay capacidad Em você há capacidade para vencer eso. para vencer isso. Tú tienes capacidad. Tu tens capacidade. Hombre, tú tienes condición. Homem, você tem capacidade. No dejes que el diablo te diga que no. Não deixe que o diabo te diga que não. No dejes que el diablo diga que tú no puedes. Não diga o diabo falar que você não pode. No hables el lenguaje del diablo. Não fale a linguagem do diabo. Habla el lenguaje de Dios. Fale a linguagem de Deus. Todo lo puedo en Cristo. Toma em Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Toma em Cristo. Que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluia. Ese es el lenguaje de un cristiano. Essa é a linguagem do cristão. Tú tienes por dentro la naturaleza. Você tem por dentro a natureza. Tú tienes las condiciones. Você tem as condições. Dios te hizo con esa estructura. Deus te fez com essa estrutura. Tú vienes del linaje de Dios. Você veio da linhagem de Deus. Tú tienes por dentro la sangre de Dios. Você tem por dentro o sangue de Deus. Tú tienes por dentro el ADN de Dios. Você tem por dentro o DNA de Deus. Tú tienes por dentro el código genético de Dios. Você tem por dentro o código genético de Deus. Aleluya. Aleluia. Tu alma es de Dios. A tua alma é de Deus. Tu vida es de A Dios. tua vida é de Deus. Le pertenece a Dios. Você pertence a Deus. No a este mundo. Não a este mundo. No al diablo. Não ao diabo. Solo a Dios. Somente a Deus. Dios. Somos de Deus. Le pertenecemos a Dios. E pertencemos a Deus. Usted le pertenece a Dios. Você pertence a Deus. Porque dentro de ti, Porque dentro de você, así te hizo Dios. assim te fez Deus. Tú tienes cómo Você tem como vencer vencer orgullo. orgulho. Tú tienes cómo Você tem como vencer vencer esa arrogancia. essa arrogância. Tú tienes cómo vencer Você tem como vencer las tentaciones. as tentações. Tú tienes cómo vencer. Você tem como vencer. Tú tienes capacidad. Você tem capacidade. Tú tienes algo por dentro. Você tem algo por dentro. Porque tú eres hijo de Dios. Porque você é filho de Deus. La Biblia dice, E a Bíblia diz: a los suyos vino os seus veio y los suyos no lo recibieron. e os seus não o receberam. Mas a los que lo recibieron, Mas aos que o receberam, ¿cuántos lo recibieron? quantos o receberam? A los que creen en su nombre, Mas os que creem no seu nome, le dio potestad lhe deu potestade de ser hechos de ser feitos hijos filhos de Dios. de Deus. Hijos Filhos de Dios, de Deus, los cuales os quais no son engendrados não são gerados por voluntad de varón, pela vontade do homem. no son engendrados Não são gerados por voluntad humana, pela vontade humana, por sangre humana, por sangue humano, dice la Biblia, diz a Bíblia, por voluntad de Dios. pela vontade de Deus. Eso está en ti. E isso está em você. Eso tiene que despertar Isso tem que te despertar en ti. em ti. No importa que usted sea muy joven, Não importa que você seja muito jovem, que sea una muchacha o un muchacho, que seja um rapaz ou uma moça, nadie tenga en poco tu juventud. nada
nada tem contra a tua juventude. Tú tienes como vencer eso. Você tem como vencer. Aleluya. Aleluia. Mira como Eliseo, Veja como Eliseu, su conducta, su forma, a sua conduta, a sua forma, sorprendió a todo el país até de Sunem. surpreendeu a todos aqueles ali em Sunem. Fíjese cómo lo recibieron Olhem como o receberam y cómo lo trataron, e como o trataram, con aquel cariño, con aquel com amor. aquele carinho, com aquele amor. A todos nos gusta que nos traten así. Todos nós gostamos que nos tratem assim. Nos gusta que nos den ese buen trato. Nós gostamos de receber um bom tratamento. Hay una ley, Há uma lei. sea con los demás Faça com os demais como gustaría que hagan contigo. como gostaria que fizessem contigo. Y ahí estaba aquella mujer atendiendo esmeradamente E ali estava aquela mulher atendendo esmeradamente al profeta Eliseo. ao profeta Eliseu. Y Eliseo un día Eliseu um dia le dice a Giesi, lhe disse a Geazi, su criado, ao seu criado: esta mujer esta mulher no ha atendido tan bien. não a atendido também, tem nos atendido também. Dile a ella, Diga a ela, si quiere se ela quer que hable con el rey que eu fale com o rei o con el general. ou com o general, Ellos son amigos míos. eles são meus amigos. Y Giesi fue E Geazi se foi y le dijo, e lhe disse, y ella respondió, e ela respondeu, dijo, no, Señor, e ela disse: não, Senhor, yo no estoy haciendo esto eu não estou fazendo isso para recibir una recompensa. para receber a recompensa. Yo no hago esto con interés. Eu não faço isso com interesse. Yo no soy una interesada. Eu não sou interessado. Yo hago esto Eu faço isso porque yo veo que él es un varón de Dios. porque eu vejo que ele é um homem de Deus. Porque yo veo que Jehová está en él. Porque eu vejo que Jeová está nele. Yo veo que Dios está en este hombre. Eu creio que Deus está nesse homem. Eu vejo que Deus está nesse homem. Yo habito en medio de mi pueblo. E eu vivo no meio do meu povo. Ok. Ok? Y Giesi se regresa E Geazi regressa y le dice a Eliseo la respuesta. e dá a Eliseu a resposta. Y él se queda pensando. E ele fica pensando. Pero Giesi le dice, E então Geazi lhe diz: mi señor, meu senhor, ella no tiene hijos. ela não tem filhos. Y Eliseo se queda pensando. E Eliseu fica pensando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una pausa. Uma pausa. Dele gracias al Señor. E graças a Deus. Eliseo queda pensando. Eliseu fica pensando. Y de repente E de repente, algo aparece, una visión. algo aparece, uma visão. Y él ve a Sunamita E ele vê a Sunamita en una visión em uma visão y la ve como un niño. e a vê como uma criança. El profeta tuvo una O visión profeta teve uma visão. y le dijo a Giesi, E ele disse: Geazi, llámala. chame a ela. Aleluya. Aleluia. Y la llamaron E a chamaram. y se paró en la puerta. E ela parou na porta. Ella no entraba en el cuarto Ela não entrava no quarto cuando Eliseo estaba allí. quando Eliseu estava ali. ¿Se dio cuenta de eso? Você se deu conta disso? La prudencia que debe tener una cristiana. A prudência que deve ter uma cristã. Quizás usted sea una santa Quem sabe você seja uma santa y él sea un santo. e ele seja um santo. Pero hay ojos que están viendo Mas existem olhos que estão olhando y quizás no son tan santos. e quem sabe não são tão santos Y van a pensar, "Man". e vão pensar mal. Ella solo llegaba hasta la puerta del cuarto. E ela chegava só até a porta do quarto. Y le dijo a Eliseo, E Eliseu lhe falou: así dice el Señor, assim diz o Senhor, el año que viene, no ano que vem, por esta fecha, por esta data, vas a abrazar a un niño. você vai abraçar um filho. Dijo, oh Señor, E ela disse: ó Senhor, mi marido es un hombre viejo. meu marido é um homem velho. Oh Señor, no. Ó Senhor, não. Eso era un así, dice el Señor. Isso é o assim diz o Senhor. Cuando Dios habla, Quando Deus fala, eso se cumple, mi isso se hermano. cumpre, meu irmão. Cuando usted escucha a Dios hablar, Quando você ouve Deus falar, cuando usted ve que es Dios, quando você vê que é Deus, eso se va a cumplir, mi isso hermano. vai se cumprir, meu irmão. Cuando Dios toma el pastor, Quando Deus toma o pastor, que ese instrumento que é o instrumento,
para hablarte a ti, para falar a você. usted debe creer Você deve crer que la palabra del que a pastor palavra do pastor viene de parte de Dios. vem da parte de Deus. Mucha gente Muitas pessoas no consideran al siervo de Dios. não consideram ao servo de Deus. Es por eso que no reciben É nada. por isso que não recebem nada. Un siervo de Dios Um servo de Deus es un instrumento en las manos de Dios. é um instrumento nas mãos de Deus. A la iglesia A igreja no venimos a oír não viemos para ouvir lo que queremos. aquilo que nós queremos. Nosotros venimos a la iglesia Nós viemos à igreja a escuchar la voz de para Dios ouvir a voz de Deus y no lo que queremos. e não aquilo que nós queremos. Y muchas veces el E culto muitas vezes o culto es contrario é contrário a lo que usted estaba pensando. àquilo que você estava pensando. Pero Dios sabe qué hacer y cómo hacerlo. Mas Deus sabe o que fazer e como fazer. Aleluya. Aleluia. Fíjese entonces. Então olhe para isso. Y pasó el tiempo E passou o tempo y ella quedó embarazada. e ela ficou grávida. Ahí estaba. E ali estava. Qué alegría. Que alegria. Después de tantos años. Depois de tantos anos. Después de esperar tanto. Depois de esperar tanto. Oh, estoy embarazada. Oh, eu estou grávida. Yo me imagino que esta mujer, Oh, eu imagino que esta mulher, mientras caminaba enseñando enquanto caminhava enseñando su barriga. com a sua barriga, Y enseñando y caminando. e ela caminhando e caminhando, Estaba feliz. estava feliz, Estaba contenta. estava contente. Su hijo, Seu filho ahí estaba. ali estava Y nació. e nasceu, Hermoso. formoso. Y hermano, hicieron una fiesta. E irmão, ela fez uma festa. El niño nació. O filho nasceu, Estaba sano. estava são, Contenta toda la e familia. estava toda a família contente. Los siervos, todos estaban Os alegres. servos todos estavam Porque alegres, la palabra de Dios porque a palavra de Deus se había cumplido, mi hermano. havia se cumprido, meu irmão. Porque Dios no puede fallar con su Porque palabra. Deus não pode falhar com a sua El palavra. hombre falla con su O homem palabra. falha com a sua palavra. La iglesia falla, mi A hermano. igreja falha, meu Pero irmão. Dios no puede fallar con su Deus não palabra. pode falhar com sua palavra. Y encontramos entonces E então nós encontramos que pasó el tiempo. que o tempo passou. Y una vez en el campo, E uma vez no campo, ya el niño tenía como 12 años. já o menino já tinha como que 12 anos. Y de repente, E de repente, en ese campo, neste campo, y sin ninguna cubierta, sem nenhuma cobertura, entonces comienza a decir que le duele la cabeza. então começa a dizer que está lhe doendo a cabeça. Mi cabeza, mi cabeza. Minha cabeça. Su padre dice, E seu pai diz: llévelo a su mamá. levem ele para sua mãe. Y lo llevaron a su mamá. E o levaram para sua mãe. Y ella lo tuvo allí. E ela esteve ali. Y dice el profeta E diz o profeta que lo tuvo allí que ela esteve ali desde las 11 de la mañana desde as 11 da manhã hasta el mediodía. até o meio-dia. Y al mediodía E ao meio-dia, el niño murió. a criança morreu. Y aquella madre, E aquela mãe, mirando, olhando, tomó al niño, pegou a criança, lo sacó de su propio cuarto, tirou do seu próprio quarto, abrió el cuarto del profeta Eliseo abriu o quarto do profeta Eliseu y lo llevó a la cama del profeta e Eliseo. o levou até a cama do profeta Eliseu. Una mujer muy sabia, Uma mulher muito sábia. muy sabia. Muito sábia. Ella sabía Ela sabia que ese hombre que esse homem era un hombre santo era um homem santo. y acostó el cadáver allí. E quando ele deitou o cadáver ali, El niño frío, a criança fria, muerto. morto, Y salió e saiu y le dijo a su esposo, e disse ao seu esposo: prepárame una mula, prepara-me uma jumenta, prepáramela, prepara-me, porque voy a ir a encontrar al varón de Dios. porque eu vou ir encontrar o varão de Deus. Aleluya. Aleluia! Dice el profeta, Diz o profeta. porque ella pensaba así, Por que ela pensava assim? porque ella tenía ese deseo, Porque ela tinha esse desejo, había algo dentro de ella havia algo dentro dela que le decía, que lhe dizia: anda el profeta, anda, vá até o profeta. él tiene la respuesta, Ele tem a resposta. él tiene la Ele respuesta, tem a resposta. él es mi siervo, Ele é meu servo. anda a la iglesia, Anda, igreja. anda a la iglesia, Anda, igreja. congrégate, Congregue. ahí está la respuesta, Ali está a resposta. y Dios te dará la respuesta, Deus vai te dar a resposta. algo por dentro de ella. Algo por dentro dela. El marido le dice, O marido lhe disse: pero ¿para qué vas a visitarlo? mas para que você vai visitá-lo? No es luna nueva, Não é lua no nova, es sábado. não é sábado. Y ella le dijo, paz, Ela lhe disse: paz, paz. paz. ¿Qué cosa? Que coisa, irmão. Un niño muerto,
com a criança morta, su único, seu único, 12 añitos, com 12 aninhos, y murió. e morreu. Eso desgarra el corazón de cualquier madre. Isso rasgaria o coração de qualquer mãe. Eso duele mucho dentro, E hermano. isso dói muito ali dentro, irmão. Pero ella le dijo a su marido, Mas ela chegou ao seu marido, paz, paz, prepara la burra. prepare a jumenta. Y la prepararon. E a prepararam. Y le dijo a los criados, E ela disse ao seu criado, avance, avance, no me detengan por nada. não parem por nada, Avancen. avancem, Aleluya. aleluia, Y avanzaron. e avançaram. Y de repente, E de repente, cuando iba llegando a la montaña, quando vai chegando até a montanha, el profeta Eliseo o profeta Eliseu sale sai y mira, e olha, ahí venía e ali vinha ela, aquella mujer. aquela mulher, Y le dice a su criado, e disse ao seu criado, viene la tsunamita. veja, a sunamita, ¿Qué habrá pasado? o que será que aconteceu? ¿Por qué tiene tanta prisa? Por que ela tem tanta pressa? ¿Por qué va tan rápido? Por que será que vai tão rápido? Ande y pregúntale, Vá até ela e pergunte, ¿está bien todo? tudo está bem? Hermano, aquí está el punto de la lección de esta noche. Irmão, aqui está o ponto da lição desta noite. Esto es lo que me gusta en esta noche. Aqui, isso é o que eu gosto nesta noite. Ande y pregúntale, Anda e pergunte a ela, ¿está bien todo? está tudo bem? ¿Está bien con todo con tu marido? Está tudo bem com teu marido? ¿Está bien todo con tu hijo? Está tudo bem com teu filho? Y el criado fue hasta ella E o moço foi até ela y le hace la pregunta, e ele faz a pergunta, ¿está todo bien? está tudo bem? ¿Está todo bien con tu Está esposo? tudo bem com teu esposo? ¿Está todo bien con tu Está hijo? tudo bem com teu filho? Y ella dijo, todo está E bien. ela disse, tudo está bem. Aleluya. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus! Tú tienes problemas. Você tem La problemas? tsunamita tenía un tremendo A problema. Sunamita tinha um tremendo problema, Pero para ella, mas para ela, todo estaba bien. tudo estava bem. Tu problema, O teu problema, mi o problema, meu problema, no es mayor não é maior. que el Dios que yo sirvo. Deus que eu sirvo, Que tú sirves. Deus que você serve, Yo amo a nuestro Dios. o nosso Deus, Y hasta la misma muerte, mi hermano. que até a mesma morte, meu irmão. Aleluya. En una oportunidad, Em uma oportunidade, yo me estoy recordando, eu estou me recordando, hace muchos años, faz muitos anos, yo estaba comenzando el eu ministerio. estava começando o ministério. Una madre Uma mãe vino a la iglesia, veio até a igreja, pero no trajo a su hija. e, perdão, ela trouxe a sua filha. Una madre vino a la iglesia Uma mãe veio até a igreja y no trajo a su hija. e não trouxe a sua filha. Y su hija E a sua filha se ahogó, se afogou, se sim, se afogou y murió. e morreu. Y en pleno culto E em pleno culto, le fueron a avisar a la madre. foram avisar a mãe. Ella salió, Ela saiu, llegó a su casa, chegou na sua casa, tomó la niña, pegou a menina, ella dejó a su niña, ela levou a sua criança. tenía 1 año, Tinha 1 ano. y la dejó a cuidado. E levou e deixou para que o outro cuidasse, Otros niños de 6, 7 que años. outras crianças de 6 ou 7 anos ficassem cuidando. Y no prestaron atención a E ella. não prestaram atenção nela. Y ella se metió en una tina con agua E ela entrou em uma bacia com água muy grande muito grande y se ahogó. e se afogou. Tenía 1 añito. Tinha 1 aninho. Y ella tomó a la niña. E ela pegou a criança. Yo estoy predicando en la E eu iglesia. estou pregando na igreja. Y ella viene corriendo E ela veio correndo y pone a la niña en mis brazos. e colocou a criança nos braços. Cuando yo miro a la niña, Quando eu olho para a criança, estaba tiesa. estava dura, estava parada, Y estaba toda gris. estava toda cinza. Su piel cambió de color. Sua pele mudou de cor Y estaba muerta. e estava morta. Tenía mucho tiempo Havia muito tempo en la tina. que tinha ficado dentro daquela bacia. Oh, hermano, Oh, irmãos, tremenda prueba. tremenda prova. Y yo estaba predicando Eu estava pregando que Jesucristo que Jesus Cristo era el mismo de ayer, de é o hoy y de mesmo todos los ontem, siglos. hoje e por para todo sempre. Y el diablo dijo, E o diabo disse, yo voy a ver eu vou ver que si lo que tú predicas se o que você está pregando es así. é assim mesmo. Y me puso aquella niña en los brazos. E que colocou aquela criança nos meus braços. De momento no supe qué hacer. E naquele momento eu não soube o que fazer. De momento estaba confundido. De momento eu estava confundido. Fue algo muy rápido. Foi algo muito rápido. Y yo tomé a la niña, E eu peguei a criança, yo la movía e eu a sacudia, balançava, y la miraba a los ojos. e olhava nos seus olhos, Nada. e nada.
Y su corazón, E eu escutei seu coração nada. e nada. Y Señor, E disse, Senhor, misericordia. misericórdia. Dios, Deus, misericordia. misericórdia. Y pedí, Señor, E pensei, Senhor, ayúdame. ajuda-me. Tú eres el mismo de ayer, Tu és o mesmo de ontem, de hoy de hoje y por todos los e siglos. eternamente. Tú eres el Dios de Tu Elías. és o Deus de Elias. Tú eres el Dios de William Tu és o Branham. Deus de William Branham. Esto era lo que yo hablaba. Isso era o que eu falava. Y de E repente, de repente, su padre, seu pai, el padre de la o niña, pai da menina, él no estaba en el culto, ele não estava no culto, estaba trabajando. estava trabalhando. Y cuando él E llegó quando ele chegou y vio lo que estaba pasando, e viu o que estava acontecendo, él entró a la ele iglesia entrou na igreja y se puso en una esquina. e se foi ali em um canto. Yo no lo vi, Eu não vi ele, pero él estaba diciendo adentro. mas ele estava dizendo ali dentro. No estaba hablando, sino que adentro. Ele não estava falando, mas ali dentro Decía, dizia, hermano Aquiles, irmão Aquiles, ya no ores más. já não ore mais. Mi hija ya murió. Minha filha já morreu. Eso es lo que él decía en su corazón. Isso era o que ele estava falando em seu coração. Yo tenía rato con la niña en los brazos. E eu estava com a menina nos braços. Y yo escuché ese pensamiento. E eu ouvi esse pensamento. Y cuando yo volteo, E quando eu viro de lado, era él. era ele. Y yo dije, E eu disse, la duda a dúvida hay que quitarla. tem que tirar ela, Para que la fe para que a fé se accione. entre em ação. Y yo le dije, no lo dudes. E eu lhe disse, não duvide. Hermano, algo pasó. Irmão, algo aconteceu. Yo sentía que me desmayaba. Eu sentia como que desmaiava. Yo decía, Señor, E eu dizia, Senhor, en tu nombre, em teu nome, devuelve la vida a esta niña. devolve a vida a esta Dije, criança. Satán, E disse, Satanás, sal de esta niña. sai dessa criança. Muerte, Morte, déjala. deixa. Y la niña, E a menina começou a respirar. comenzó a respirar. Começou a respirar. Y comenzó a botar agua E começou a colocar água por la nariz, pelo seu nariz, por su boca. pela boca, Y luego comenzó a llorar. e logo começou a chorar. Una bebecita. Bebezinho. Hoy tiene 11 años. Hoje tem 11 anos. No, tiene más de 11 años. Tem mais de 11 anos. Ya está muy grande. E está grande. Oh, hermano. Oh, irmão. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesus Cristo Hoy, es el mismo. todos los siglos. Hoje e eternamente. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Quantos creem nisso nessa noite? Él es el mismo. Ele é o mesmo. Él no cambia. Ele não muda. Él permanece igual. Ele permanece igual. Él permanece igual, mi Ele hermano. permanece igual, meu irmão. Yo le contaba a este precioso hermano allá, Eu contava para aquele precioso irmão ali, Gerardo, irmão Geraldo, en estos días atrás, e esses dias atrás, mi esposa, mi hermana, minha irmã le detectan cáncer en el ovario. tinha câncer no ovário. Y el doctor dice, E o doutor disse, 3 meses 3 meses, y se muere. e vai morrer. Ella es una mujer muy rica. Ela é uma mulher muito rica. Y ella dijo, no, Ela disse, não, yo tengo plata. eu tenho dinheiro. Y fue al médico, E foi ao médico. al hospital militar allá en Caracas, Venezuela. E foi ao hospital militar ali em Caracas, Los mejores médicos. os melhores médicos. Y nada resolvió. E nada resolveu. Y de repente el cáncer le hace metástasis. E de repente o câncer lhe faz Y metástases, se regó por todo el cuerpo. espalhou por todo o seu corpo. Y ella se puso muy delgada. E ela se colocou muito agoniada. Se estaba muriendo. E estava morrendo. Y luego fue a la iglesia. E logo foi à igreja, Cuando vio que su dinero quando viu que o seu dinheiro no podía resolver nada. não podia resolver nada. Y entre dos hermanos, E entre dois irmãos, ya no podía caminar casi. ela já quase não podia caminhar. La llevaba. A levava, Era mi hermano. era minha irmã. Yo me sentí tan mal. Eu me senti tão mal. Yo le dije, ¿cuántas veces le he predicado? Eu lhe disse, quantas vezes eu tenho pregado a ela? ¿Cuántas veces le he dicho que Jesucristo la ama? Quantas vezes eu tenho dito que Jesus Cristo a ama? ¿Cuántas veces le he dicho, entrega tu corazón al Señor? Quantas vezes eu te disse, entrega o teu coração ao Senhor? Pero el orgullo, Mas o orgulho, ella decía, ela dizia, si yo no trabajo, ela me dizia, si yo no trabajo, se eu não trabalhar, yo no como. eu não como. Tengo que trabajar. Eu tenho que trabalhar. Ándate. Então, anda, vai.
Y ahora mira, E agora olha, muriéndose. morrendo, Y dijo, e disse: mi hermano, irmão, ahí en la plataforma me dice, ali na plataforma ela disse: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Algo vino, mi hermano. Ah, Algo vino. algo veio, meu irmão. Y yo le dije, E eu lhe disse: ¿tú crees que Dios puede sanarte? você crê que Deus pode te curar? ¿Tú crees que Dios puede sacar ese cáncer? Você crê que Deus pode tirar esse câncer? Ella decía, yo no sé. Ela me disse: eu não sei. Después dijo, yo creo. Depois disse: eu creio. Entonces quédate ahí. Então fique aqui. Y comencé a predicar. E comecei a pregar. Ahí la dejé. E deixei ela ali. Escucha la prédica primero. Ouça a pregação primeiro. Escucha a Dios primero. Ouça a Deus primeiro. Y cuando terminó el culto, E quando terminou o culto, fui a orar por ella. fui orar por ela. Hermano, Dios, Irmãos, Deus Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos é o los mesmo siglos. de ontem, hoje e eternamente. Él no cambia, mi Ele não hermano. muda, meu irmão. Él es el mismo. Ele é o mesmo. Y cuando decimos que es el mismo, E quando es el mismo, mi e quando hermano. nós dizemos que é o mesmo, meu Es el irmão. mismo en poder. É o mesmo Es poder, el mismo en amor. é o mesmo em Es el mismo amor, en fuerza. É o mesmo em força. Es el mismo Dios de ayer, mi é o hermano. mesmo a Deus de ontem, meu irmão. Es hoy. É hoje. Le dije a la iglesia, vamos a orar. E eu disse à igreja: vamos orar. Y oramos. E oramos. Eso fue el domingo en la mañana. Isso foi no domingo pela manhã. El lunes, Na segunda-feira, el martes, terça-feira, el miércoles, na quarta-feira, se fue al hospital militar de Caracas otra vez. ela foi ao Hospital Militar de Caracas outra vez. Pero se sentía un poco mejor. Mas se sentia um pouco melhor. Y le hicieron todos los exámenes. E lhe fizeram todos os exames, Todos los mejores exámenes, la mejor tecnología. todos os melhores exames, a melhor tecnologia, Y trajeron los resultados e trouxeram os resultados el siguiente día. no dia seguinte. Miraron, Olharam, negativo. negativo, Negativo. negativo. Este otro, Este outro, negativo. negativo. En ese momento Nesse momento, estaba llegando de Japón estava chegando do Japão una oncóloga venezolana. uma oncóloga venezuelana. Ella es una coronel, Ela é uma coronel, pero es oncóloga, una mujer muy especialista. mas é uma oncóloga, uma mulher muito especialista. Y le presentaron el caso a ella. E apresentaram aquele caso a Doctora, doutora. ¿qué dice usted de esto? O que você diz isso? Você fala sobre isso? Dijo que estos exámenes Ela disse: esses exames hay que repetirlos, tem que repetir, porque eso no puede ser. porque isso não pode ser. Aquí están otros exámenes Aqui estão os outros exames que dice que ella tiene que cáncer. diz que ela tem câncer. ¿Cómo esto va a decir que no? Como que este aqui vai dizer que não? Repita los exámenes Repita os exames y haga este otro y este e otro. faça mais este outro e este outro. Y mi hermana dijo, E a minha irmã disse: repita y haga lo que quiera. repita e faça o que quiser. Ya Dios me sanó. Deus me curou. Ya Dios me sanó. Deus já me curou. Repita los exámenes. Repetiram os exames. Aleluya. Aleluia. Repitieron los exámenes. Repetiram os exames. Todos. Todos. Y le dieron resultados. E lhe deram o resultado. Negativo. 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 Mi hermana gritó Minha irmã gritou y corrió por el pasillo del hospital militar. e correu pelo corredor do hospital militar. Y había un poco de gente sentada con E cáncer. tinha algumas pessoas ali sentadas com Y câncer. ella le decía, E ela dizia: Cristo vive. Cristo vive! Cristo vive! Cristo está vivo! Cristo está vivo! Desapareció. Desapareceu. La doctora tomó esa. A doutora olhou, pegou o exame. O que é isso? Solo Dios para hacer eso. Só Deus para fazer isso. Fue Dios que lo hizo. Foi Deus que fez. ¿Cuántos lo creen, hermano? Quantos creem, irmão? ¡Aleluya! Aleluia! ¿Cuál es tu problema en esta noche? Qual é o teu problema nesta noite? ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? Qual é a tua necessidade nesta noite?
¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Por acaso tem se cortado o braço de Jeová? ¿No cree usted que Él es el mismo de ayer? Você não crê que Ele é o mesmo de ontem? ¿No cree usted que Él es el mismo hoy? Você não crê que Ele é o mesmo hoje? ¿No cree usted que Él es el mismo por los siglos? Você não crê que Ele é o mesmo eternamente? ¿Cuál es tu problema? Qual é o teu problema? ¿Presión arterial? Pressão arterial? ¿Leucemia? Leucemia? ¿Cuál es tu problema? Qual é o teu problema? ¿Problema en el estómago? Problema no estômago? ¿Problema en tu cabeza? Problema em tua cabeça? ¿Cuál es tu problema? Qual é o teu problema? ¿Cuál es el problema? Qual é o problema? Que Dios no pueda Que resolver. Deus não possa resolver. ¿Sabe lo que pasa? Sabe o que acontece? La fe. A fé. Fíjese ahora. Olhem isso aqui agora. La mujer tsunamita dice, A mulher sunamita disse: todo está bien. tudo está bem. Pero ella corrió Mas ela correu a los pies de Eliseo, aos pés de Eliseu, llorando. chorando. Y el profeta no sabía qué había pasado. E o profeta não sabia o que havia acontecido. Porque Dios nos muestra a todos los profetas. Porque Deus não mostra tudo aos profetas. Muestra solo lo que quiere. Mostra só aquilo que Ele quer. Y le dijo a su criado, E disse ao seu criado. ella lloraba, Ela la chorava. mujer A lloraba. mulher chorava. Y le decía, E ele dizia: Señor, Senhor, no te dije yo não te disse eu que no hiciera burla de mí. que as pessoas estão rindo de mim? Ahora mi niño está muerto. Agora meu filho morreu. Oh Señor. Ó Senhor. Y Eliseo E Eliseu le dijo a su criado, disse ao seu moço, seu tome el criado: bastón, pegue o bastão, anda con el niño. anda até onde está uma criança. No saludes a nadie. Não cumprimente a ninguém. Y si alguien te saluda, E se alguém te cumprimentar, no lo saludes. não cumprimente a ele. Anda. Ande. Y él salió E ele corriendo. saiu correndo. Y llegó a donde estaba el niño. E chegou onde estava a criança. Aleluya. Aleluia. Y puso el bastón sobre el niño. Colocou o cajado sobre a criança, Pero no despertaba. mas não despertava. Y lo volvió a poner. E voltou novamente a colocar Y no despertaba. e não despertava. Pero la tsunamita Mas a sunamita le dijo, lhe disse: vive el Señor. vive o Senhor, No te voy a dejar. não vou te deixar. Vive el Señor. Vive o Senhor, No te dejaré. não te deixarei. Y lo abrazó a los pies. E abraçou os pés. No te voy a dejar, mi Señor. Eu não vou te deixar, meu Senhor. Yo no sé si ese bastón está bien. Eu não sei se esse cajado está bem. Yo sé que tú eres un hombre de Eu Dios. sei que você é um homem de Deus. Aleluya. Aleluia. Eliseo tenía que ir. Eliseu tinha que ir. Tenía que levantarse ahí con él. Tinha que se levantar e ir com ela. Aleluya. Aleluia. Eliseo, Eliseu, dice el profeta, diz o profeta, estaba correcto. estava correto. La fe de Eliseo A fé de Eliseu estaba correcta. estava correta. Pero si el creyente Mas se o crente no cree como el pastor, não crê como o pastor, entonces no va a funcionar. então não vai funcionar. Tiene que haber un Tem equilibrio que haver um equilíbrio para que la fe accione, para que a fé entre em ação, para que pueda accionar. para que possa acionar. Tiene que haber una buena actitud Tem que haver uma boa atitude para que vengan buenos para resultados. que venha bons resultados. Pero ella no lo creyó. Mas ela não creu. Ella no sabía si ese bastón estaba bien o no. E não sabia se esse pastor, se esse Ela- cajado ela- estava velho ou não. Ella sí sabía que ese era el varón de Ela Dios. sabia que sim, que ele era o homem de Deus. Y Eliseo dijo, vamos pues. E Eliseu disse: pois então vamos. Y dice el profeta E diz o profeta que Eliseo fue que Eliseu foi y no tenía una visión, e não teve uma visão, no tenía un sueño, não tinha um sonho, nada. não tinha nada. Oh, hermano, Olha, irmãos, cuando él llegó allá, quando chegou lá, la gente estaba as llorando, pessoas estavam chorando, el padre estaba o llorando pai estava chorando, y todo el mundo estaba conmovido. e todo mundo estava comovido. Y él entró a aquel cuarto Ele entrou naquele quarto y él caminaba para acá, e ele caminhava para lá, caminaba para allá caminhava para cá, y él no sabía qué e hacer. ele não sabia o que fazer. Hay momentos que no sabemos qué Tem hacer, momentos que nós não sabemos o que fazer, pero si sabemos esperar en mas Dios, sim sabemos esperar em Deus. Dios tiene la respuesta, mi hermano. Deus tem a resposta, meu irmão. Y él estaba allí y no sabía qué hacer. Ele estava ali e não sabia o que fazer. Dice el profeta Diz o profeta que él fue y se arrodilló. que ele foi e se ajoelhou. De repente se levantó De repente se levantou y fue e foi sobre el niño. sobre a criança. Puso su boca Colocou sua boca en la boca del niño, na boca da criança, su nariz seu nariz en la nariz del niño, no nariz daquele menino, las manos as mãos en las manos del niño. nas mãos do menino, Y se quedó allí. e ficou ali. Y el cuerpo del niño comenzó a calentar. E o corpo do menino começou a aquecer. Y cuando lo miró, E quando olhou,
caminó otra vez para acá, terminou de caminhar para lá, caminó para allá caminhou para lá y volvió a venir. e voltou ali, Puso la nariz otra vez, colocou o nariz outra vez, puso su boca allí, colocou a sua boca ali, las manos del niño. colocou as suas mãos nas mãos da criança, do menino, Y de repente el niño e de repente o menino y comienza a estornudar. e começa a tossir. Aleluya. Aleluia! El espíritu de vida O espírito de vida regresó al niño voltou à criança y él comenzó a estornudar. e ele começou a tossir. Y comenzó a E estornudar. começou a tossir. Y dice la E Biblia diz a Bíblia que estornudó que tossiu 7 veces. 7 vezes. Espirrou. Aleluya. Aleluia! Desde los tiempos de San Pablo Nos tempos de São Paulo, hasta nuestros tiempos até os nossos tempos, no había habido una resurrección. não havia tido uma ressurreição. Martín Lutero no la tuvo. Martinho Lutero não teve. Wesley no la tuvo. Wesley não teve. Billy Graham no la tuvo. Billy não teve. Oral Roberts no la tuvo. Oral Robert não teve. Pero en la séptima edad, Mas na sétima el era, séptimo profeta, o sétimo profeta, hasta un pececito resucitó. até o peixinho ressuscitou. Aleluya. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Hasta un pez resucitó. Até o peixe ressuscitou. Porque era para nosotros. Porque era para nós. Era para usted. Era para você. Era para probarnos. Era para nos provar. Fíjese usted, mi hermano, Olha isso aqui, meu irmão. que esto estaba aconteciendo Isso estava acontecendo a una gente, a un pueblo gentil. a um povo gentil. Una gente, A umas pessoas no eran judíos, não eram judeus. eran sunamitas. Eram sunamitas. Aleluya. Aleluia. Pero estaban creyendo en Dios. Mas estavam crendo em Y Deus. cuando el niño volvió, E quando a criança voltou, él le dijo a Jesse, ela disse a Jazim: abre la puerta. abra a porta. Aleluya. Aleluia. Los judíos, Os judeus, la Biblia a dice Bíblia diz que la salvación que a salvação vino de los judíos. veio aos judeus. Y Cristo E Cristo vino veio y abrió la puerta. e abriu a porta. ¿Para quién? Para quem? Para nosotros, Para nós, los os gentiles. gentios. Abre la puerta. Abra a porta. Abre la puerta. Abra a porta. Abre la puerta. Abra a porta. Cristo es esa puerta. Cristo é esta porta. Cristo es esa puerta. Cristo é esta porta. Ábrela. Abra. Y la mujer sunamita vino. E a mulher sunamita veio. Y Eliseo entregó al niño. E Eliseu entregou o menino. Cuando ella vio eso, Quando ela viu isso, dice la Biblia diz a Bíblia, que ella cayó de que rodillas, ela caiu de joelhos, agradecida a Dios. agradecendo a Deus. Dios le había devuelto Deus havia dado de volta a su amado hijo, o seu amado filho, a su pequeñito. o seu pequenino. Hermanos, Irmãos, el Dios de Eliseo o Deus de Eliseu está aquí en esta noche. esta noite, meu irmão. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Quantos creem nisso nessa noite? El Dios de Eliseo, O Deus de Eliseu, el que levantó al hijo que levantou o filho de la da tsunamita, sunamita, puede levantar tu hijo también. pode levantar o teu filho também. Madre, Mãe, si tú crees se você crê que tu hijo que o teu filho no tiene solución, não tem yo solução, quiero decirte, eu quero te dizer, si tiene solución. sim, tem solução. No de tus hijos al abandono. Não deixe teus filhos no abandono. No te rindas. Não te renda. Ellos son tus hijos. Eles são teus filhos. Ella es tu hija. Ele é tua filha. Ella es sangre tuya. Ela é o do teu sangue. Esa es tu Esse é sangre. o teu sangue. No importa que esté en el mundo. Não importa que ela esteja No no importa que mundo. esté en la Não calle. importa que esteja na No rua. importa que sea sonriente. Não importa. Jesucristo no lo puede devolver. Jesus Cristo pode trazer de volta. Él te lo trae otra vez. Ele pode trazer outra vez. Él te lo va otra vez. Ele vai trazer outra vez. No importa cuánto pecado cometió. Não importa quanto pecado cometeu. Mantén tu oración. Mantenha a tua oração. Mantén tu oración. Mantenha a tua oração. No importa lo que haya hecho. Não importa o que ela tenha feito. No importa el pecado. Não importa o No pecado. importa lo que hizo el diablo. Não importa o que o diabo Cree fez. esta noche. Creia nesta noite. Cree esta noche. Creia nesta noite. Creo, Él te devuelve. Creia nisso. Él te devuelve. Ele vai te devolver. Él te devuelve. Ele te devolve. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya.
Ele tem solução. Yo percibo como que hay muchos hijos descarriados. Eu percebo que tem muitos filhos desviados. Habrá una madre, Haverá uma mãe. habrá una madre como la tsunamita. Haverá uma mãe como a tsunamita. Póngase de pie. Coloque-se de pé. Habrá una madre como aquella gentil, Existe uma mãe aqui como aquela gentia, como aquella tsunamita. como aquela tsunamita. Habrá una madre desesperada Haverá uma mãe desesperada por su hijo, por seu filho, por su hija. por sua filha. Habrá un padre, Há um pai aqui, habrá un há padre. um pai. Ahí está uno. No habrá otro padre que clama por su hijo. Há um pai que clama por seu filho. No habrá un padre en desesperación por su criatura. Não há aqui um pai que clama desesperado pela sua criatura. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. La actitud de la tsunamita A atitude da tsunamita fue la que trajo los resultados. foi o que trouxe resultados. La buena actitud de ella. Por atitude dela, Su hijo estaba muerto. seu filho estava morto. Ella no pidió ese hijo. Ela não pediu esse filho. Dios le dio al hijo. Deus lhe deu o filho. Ella quería saber Ela queria saber. por qué, Señor. Por que, Senhor? ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué mi hijo está así? Por que meu filho está assim? ¿Por qué, Señor? Por que, Senhor? Y ella decía, E ela dizia: si tan solo yo llego donde está el varón de Dios. se tão somente eu chegar aonde está o homem de Deus, Si tan solo yo pudiera llegar allí. se tão somente eu pudesse chegar ali, El profeta o dice, profeta disse. quizá yo estaba pensando que el hijo iba a resucitar. E quem sabe ela estava pensando que o filho ia ressuscitar. Quizá yo estaba pensando en eso. Quem sabe estava pensando nisso. Pero ella quería conseguir Mas ela queria conseguir una respuesta. uma resposta. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué me diste a mi hijo Por que deste o meu filho? y ahora me lo quitas? E agora me tira ele. ¿Por qué, Señor? Por que, Senhor? ¿Por qué mi hijo que nació en el Evangelio? Por que o meu filho que nasceu no Evangelho? ¿Por qué mi hija que estaba en la Por iglesia que a minha filha que estava na igreja ahora ya no está más? agora já não está mais? ¿Por qué? Por quê? Aleluya. Aleluia! Hay una respuesta. Há uma resposta. Dios quiere esa respuesta. Deus tem esta resposta. Padre, madre, Pai, mãe, es el diablo é o diabo que quiere destruir tu hogar, que quer destruir o teu lar, que quiere destruir a tus hijos. que quer destruir os teus filhos. La Biblia A dice Bíblia diz que Él vino para matar, que ele veio para matar, que Él vino para que destruir, ele veio para destruir. pero también la Biblia dice Mas também a Bíblia diz que Cristo vino que Cristo veio para deshacer para desfazer las obras del as diablo. obras do diabo. En esta noche, Nesta noite, Cristo va a deshacer, Cristo vai desfazer, Cristo va a deshacer Cristo vai desfazer las obras del as diablo. obras do diabo. Cristo va a deshacer las obras del diablo. Cristo vai desfazer as obras do diabo. Porque tu hijo sí tiene solución. Porque o teu filho sim tem solução. Porque tu hija sí tiene Porque a solución. tua filha sim tem solução. Aleluya. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Padre, madre, me gustaría pasar aquí adelante Pai, mãe, você gostaria de passar aqui à frente para que estos ministros oren. para que esses ministros orem? Me gustaría pasar madre, Você padre. poderia passar, pai, mãe? Pase adelante, por favor. Passe aqui adiante, por favor. Aleluya. Aleluia! Pero pase creyendo. Mas venha crendo. Anoche se oró por la juventud. À noite se orou pela juventude. Yo voy a orar hoy por los padres y las madres Hoje eu vou orar pelos pais e pelas mães que tienen sus hijos apartados, que têm os seus filhos apartados, esos hijos desobedientes, esses filhos desobedientes, esos hijos rebeldes. esses filhos rebeldes. Y usted ha orado por ellos. Se um dia você tem orado por ele, Usted le ha pedido al pastor que ore por sus hijos, você tem pedido ao pastor que ore pelos seus filhos, pero usted no ve solución. mas você não vê solução. Usted no ve una respuesta clara. Você não vê resposta clara. Como duele en el corazón un hijo. Como dói o coração. Como duele en el corazón un hijo, una hija. Como dói o coração um filho, uma filha. Oh, hermano, Ó irmão, eso duele en el corazón. e isso dói o coração. ¿Cuántos hijos de pastores no están descarriados? Quantos filhos de pastor não estão desviados? ¿Cuántos hijos de ministros, hermano? Quantos filhos de ministro, irmãos?
Es el diablo queriendo avergonzar tu ministerio, É o pastor. diabo querendo envergonhar o teu ministério, Es pastor. el diablo que quiere avergonzar tu É o ministerio. diabo que quer envergonhar o teu ministério. Tú eres un siervo de Dios. Você é um servo de Deus. Párate por Dios. Posicione por Deus. Y tú oras por tu hija. E se você ora por sua filha, Y tú oras por tu hijo. você ora por teu filho, Y tú ves que tu hijo no te presta e atención. você vê que seu filho não presta atenção em você, Tú lo ves más desobediente. você o vê mais desobediente, Y tú dices, e Señor, você diz: Senhor, él nació en el Evangelio. ele nasceu no Evangelho. ¿Por qué, Por Señor? que, Senhor? Y yo le he dado todo mi amor. Eu lhe dava amor, Yo le he dado todo. eu tenho lhe dado tudo. ¿Por qué, Por Señor? que, Senhor? Oh, hermano, Oh, irmão, Jesús. Jesus, Yo también tengo hijos. eu também tenho filhos, irmão. Gracias a Dios todos están sirviendo al Señor. Graças a Deus todos estão servindo ao Senhor. Gracias a Dios están aquí en la iglesia conmigo. Graças a Deus estão ali na igreja comigo. Pero yo entiendo las luchas. Mas eu entendo as lutas. Yo entiendo, hermano, el Eu dolor. entendo, irmão, a dor. Yo entiendo lo que sufre un padre y Eu una madre. entendo o que sofre um pai e uma mãe. Cuántas noches desvelados Quantas noites desesperados, orando por ese hijo, esa orando por este filho. hijo. Filho, Tú que estás sentado allá, você que está sentado aí, escucha a Dios. ouça a Deus. Hija, Filha, no le cause más dolor a tus padres. não cause mais dor aos teus pais. No le cause más lágrimas a tu madre. Não cause mais lágrimas à tua mãe. Hijo, tú no tienes dolor por tu madre. Filho, você não sente dor pela sua mãe. Tú no sientes dolor por tu Você padre. não sente dor pelo seu pai. ¿Por qué tú te portas de esa manera? Porque você se comporta dessa maneira. No hagas el papel de hipócrita. Não faça papel de hipócrita. No hagas dos caras. Não faça duas caras. Con tu padre muestras una cara. Com seu pai você mostra uma cara, Y con los amigos en la calle. e com os amigos na rua, Con los amigos de la universidad. com os amigos da Con los amigos universidade, en la escuela. com os amigos na escola, Eres otra persona. você é outra pessoa. No seas así, hijo. Não seja assim, filho. Tú eres un hijo también. Você é um filho também. Sí. Sim. ¿Crees que Dios te puede ayudar, hijo? Você crê que Deus pode te ajudar? ¿Tú lo crees? Você crê? Venga. Venha cá. Quem Deus teve para mim, Jesus Cristo, que Jesus meu lá no céu, ninguém da igreja, ninguém no céu, quem pensou por Jesus, quem veio por São Jesus, ninguém coração agora no céu, quem veio do céu, Jesus, quem veio da igreja, Jesus, Jesus Cristo, glória a Deus, ei Senhor, Jesus, Senhor, Jesus, a igreja aqui. Yo creo que Jesucristo
Eu creio que Jesus Cristo, Él está aquí en esta noche. Ele está aqui nesta noite. ¿Por qué los pastores no oran por esta? Por que os pastores não oram por essas mães? Por esta. Por esses pais? Mientras yo hablo con usted, hijo. Veja, enquanto isso eu falo com você, filho. Mientras yo hablo con usted, hija. E enquanto eu falo com você, filho. Tú tienes un padre y una madre que te aman. Você tem um pai e uma mãe que te amam. Hijo, escucha. Filho, ouça. Tú tienes un padre y una madre que te aman. Você tem um pai e uma mãe que te amam. Que te aman con el corazón. Que te ama com o coração. Hijo, Filho, tu padre está dispuesto a hacer todo por ti. o teu pai está disposto a fazer tudo por você. Oh, gloria a ti, Jesús. Hijo, Filho, ¿hasta cuándo até quando tu desobediencia? tua desobediência? ¿Hasta cuándo, hijo? Até quando, filho? Mira la cara de tu padre. Olhe para o rosto do teu pai. Mira el rostro de tu madre. Olhe o rosto da tua mãe. Todo lo que ella llora por ti. Tudo que ela chora por você. Todo lo que ella hace por ti. Tudo que ela faz por você. Padre, cree, Creia. crea en esta noche. Creia nesta noite. Padre, crea en esta noche. Pai, creia nesta noite. Por usted se oró. Se você orou, Crea. creia. Hay muchos padres E existem muitos pais que trajeron a sus hijos que trouxeram seus filhos a este encuentro. a este encontro Porque no saben más qué hacer. porque não sabem mais o que fazer. Gastaron su dinero, Gastaram seu dinheiro, pararon su trabajo pararam seu trabalho para traerte a ti, hijo. para te trazer aqui, filho. Mira el esfuerzo que hace tu padre. Olha o esforço que faz o teu pai. Mira el esfuerzo que hace tu Olha o madre esforço que faz a tua mãe para traerte aquí a Goiânia. para te trazer aqui em Goiânia. Gastando su tiempo, Gastando seu tempo, gastando su dinero. gastando seu dinheiro. No vengas aquí, Não venha aqui, hijo. filho. No vengas aquí a perder el tiempo. Não venha aqui para perder tempo. Ven aquí a morir, Venha aqui a nacer de nuevo, para nascer de novo, a obtener el bautismo del Espíritu para Santo, obter o batismo com o Espírito a Santo, ser una nueva criatura, ser uma nova a criatura, cambiar tu a vida, mudar a tua vida, cambiar tu corazón, mudar teu coração, cambiar tu mente. mudar a tua mente. Ven de esa manera. Venha dessa maneira. Es la forma que Dios te puede ayudar. É a forma que Deus pode te ajudar.